Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, meus irmãos, anote aí, você de casa também, você que me acompanha aí através da internet. Apostasia é a glória de hoje. É o assunto que vamos tratar nessa manhã. Apostasia é o nome da reunião de hoje. Você sabe o que é se apostatar? É você se desviar da verdade de Deus. Apostasia é o abandono da fé. O coração do abençoado estava no ensino do Evangelho e depois de um tempo, ele deixou aquela verdade. Ele abandonou, ele se afastou dos princípios que Deus ensinou para ele, o Evangelho da Graça. Desde o tempo de Paulo, que a palavra da graça tem enfrentado casos de apostasia. E eu já vi muita gente, nesse meu tempo de ministério, eu já vi muitas pessoas que começaram bem e depois se apostataram, abandonaram o Evangelho da Graça. Membros, colaboradores, que voltaram para o sistema religioso. Pastor, já vi abandonar o Evangelho da Graça. Bispo, já vi bispo abandonar o Evangelho da Graça. E não vi um ficar bem depois de ter se desviado, depois de ter desrespeitado o Evangelho da Graça. Eu não vi um ficar bem, feliz depois que abandonou. Pelo contrário, eu tomei conhecimento que alguns tiveram até morte prematura. Porque uma pessoa que abandona o Evangelho da Graça, ou desrespeita esse conhecimento, despreza, Jesus diz que um ramo, quando ele não está na videira, ele não tem vida. Uma pessoa que abandona o Evangelho, que abandona a fé, ela deixa de ter vida. Ela deixa de ser uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, principalmente na mente. Eu já vi muitos membros voltando para o Deus te abençoe, voltando a acreditar de novo em campanhas correntes, diabo, está em apostasia. Colaborador pode estar postando foto na internet, sorrindo, mas não está bem, porque abandonou a fé, está sem iluminação. Ah, mas eu estou numa igreja que o pastor fala que nós somos eleitos, mas depois fala que é pecador, que o diabo está ali rondando a pessoa. Essa é a desculpa de quem abandona a graça. Ah, mas eu estou aqui, mas o pastor é bonzinho do lado de cá, mas prega a lei. Nós temos que nos apostatar da lei e não da graça. E o apóstolo Paulo, ele expõe isso para o ministro Timóteo. Olha, Timóteo, cuidado com a apostasia que está em sua volta. Muito cuidado. E ele escreve a primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, verso 1, e eu convido você a abrir, e ele começa a colocar essa questão diante do ministro de Deus, Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abra lá. E começa assim a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Muita atenção nesse começo, porque essa primeira evidência, a gente vai voltar nela muitas vezes. A gente vai meditar muitas vezes nela, letra por letra, palavra por palavra, para que a gente aprenda bem essa questão, esse assunto na manhã de hoje. Ora, o Espírito afirma. Percebeu que esse Espírito é com E maiúsculo? Diga, Espírito de Deus. Então, aqui é o Espírito de Deus falando através do apóstolo Paulo, e são palavras fortes que a gente vai meditar aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente, Deus, que nos últimos tempos, alguns, nem todos, graças a Deus porque nós estamos aqui, e muitos que estão me ouvindo, alguns
apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vamos voltar mais uma vez para o comecinho. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Os últimos tempos, que Paulo está fazendo menção aqui, tem um significado muito importante, porque está se referindo aos tempos de hoje. Então, de lá para cá, isso já estava acontecendo. Paulo está dizendo o seguinte aqui, meus irmãos. A verdade já foi dita, que Jesus veio em um corpo de carne para nos salvar, e nos salvou, nos justificou, nos abençoou, destruiu todo o mal, porém muitos deixaram de acreditar o quê? Nisso. Porque o que Paulo pregava? O Evangelho da graça. E antes ele fala, olha, Jesus veio ao nosso favor, nos justificou. Então muitas pessoas se apostataram o quê? Disso. Deixaram de acreditar nisso. Muitos abandonaram a fé, o Evangelho, a graça de Deus, para abraçar a sabedoria da terra, o ensino do homem, as suas filosofias e, nos nossos dias, com os seus objetos. Se a gente lê a carta de Paulo aos Colossenses, ele fala isso, olha, cuidado com a sabedoria dos homens na terra, as suas filosofias, que não tem nada a ver com o ensino de Cristo. Se você pegar Colossenses 2,8, Paulo fala sobre isso. Colossenses 2,8. Cuidado, hein? Tem muita gente deixando a fé e abraçando a sabedoria da terra. Nossa, que bonito. Ele fala tão bonito. Esse escritor, ele tem, sabe, uns ensinamentos assim positivos, tão legais, tão bonitos. Eu acho até melhor do que a pregação lá da igreja. Então tem pessoas abraçando a sabedoria da terra e deixando a sabedoria de quem? De Deus. Pessoas que trocam a Bíblia por livros. Eu não estou aqui criticando você que lê livros, mas tem gente que troca a Bíblia por livros. Ah não, a Bíblia aí é uma peça obsoleta, antiquada, velha. Não, esse cara aqui é atual. Ele é atual, o cara tem cabeça. O cara tem cabeça, o cara é atual. É muito inteligente. Olha, ele traz um ensinamento para a pessoa prosperar, ó. Eu estou até acompanhando ele aqui na internet. Ele vai dar umas aulas para a gente, como a gente ganhar dinheiro. E ele é muito positivo, viu? Para ganhar dinheiro, ele vai... Ah, eu quero saber de igreja não. O cara aqui é bom, ele é bala. Então tem gente se agarrando à sabedoria da terra e deixando a de Deus, o Senhor do ouro e da prata. Não existe ninguém melhor e maior conhecedor da riqueza do que Deus. Não existe ninguém mais do que Ele, abençoado, que possa te ensinar a como prosperar nessa vida, a como ser feliz, a como ter um casamento feliz, uma família feliz. Não existe ninguém melhor do que Ele. Ele é o médico dos médicos, Ele é o professor dos professores, Ele é o mestre dos mestres. Não existe. Então, já estava acontecendo, a palavra da graça já estava enfrentando no tempo do apóstolo Paulo a apostasia. E nos nossos dias a gente vê isso. Quantas pessoas já vi abandonar o evangelho? Essas igrejas, por exemplo, do sistema, são apóstatas. E quem vai nelas também. Estão todos em apostasia. Uma igreja que não vive a graça, ela apostatou totalmente. Se está em lei, em cerimônias, em guardamento de dias, sacrifícios, buscando a salvação, fazendo campanhas, correntes, idolatria de objetos, esse lugar, essas pessoas estão em apostasia. E quantas pessoas a gente conhece, né? Que estão vivendo em apostasia. Agora, por que elas estão? Por obedecerem espíritos o quê? Enganadores. Esses espíritos enganadores que a gente acabou de ler aqui na Bíblia, são homens se fazendo passar por pastores. São homens cheios de engano, cheios de mentira no púlpito. Embora fale bonito, mas a boca deles está cheia
de engano, cheia de mentira. Então Paulo está dizendo para Timóteo, esta é uma apostasia ruim, Timóteo. Então existe uma apostasia ruim, e Paulo estava alertando a Timóteo. Mas por outro lado, existe uma apostasia boa, e eu quero que você medite nela. Nem precisa você sair daqui, de onde você está, você acompanha aqui no telão, Atos, capítulo 21, verso 21, vamos aqui, rapidamente, Atos 21, 21, existe a boa apostasia, olha só, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de quem? De Moisés. Moisés representava o quê? A lei. Então Paulo ensinava tanto os judeus como os gentios a se apostatarem de quem? De Moisés. Deixa o ensino da lei para lá. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes o quê? Da lei. E eram muitos costumes da lei. Então, o apóstolo Paulo, quando via um judeu, ele falava, olha, não é para batizar não, porque já fomos batizados na morte de Jesus. Romanos 6,3. Quando ele morreu, nós morremos junto com ele, quando ressuscitou, todos nós ressuscitamos junto com o Senhor Jesus. Então, todos nós já estamos batizados à morte dele. Ah, não fala mais, Deus te abençoe, não, porque somos abençoados. Não diga mais essa palavra. Gálatas 3,9. Então, Paulo, quando via um judeu e um gentio, ele ensinava a todos a se apostatarem dos costumes da lei. Não é mais para viver em guardamento de dias. Tanto é que ele escreve a sua carta aos Colossenses, 2,16 por diante, fala sobre isso. Não participem mais da Páscoa física, pois a nossa Páscoa é Cristo, e ele escreve isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Estamos em um pacto de fé. Tanto é que Paulo diz para os Hebreus 10, é o capítulo, verso 38, todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé. Então, era assim que Paulo ensinava judeus e gentios a se apostatarem o quê? De Moisés. Dos costumes da lei de Moisés. Olha, gente, é abençoado, não é mais Deus te abençoe, não. Não me chama, não fala Deus te abençoe para mim, não. É abençoado. Vocês precisam deixar isso e viver o novo. Meu Deus do céu, há uma dificuldade muito grande das pessoas viverem um novo pacto, a nova aliança, o novo. Tem muito Deus te abençoe na boca de muita gente ainda. Principalmente as mães, né? Tem mãe que misericórdia. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu neto. Deus te abençoe. É abençoado, mulher de Deus. Mãe abençoada. Você que me ouve agora. Isso acontece muito com muitas abençoadas mães. É abençoado. Vai com Deus, meu filho abençoado. Meu neto abençoado. Meu Deus do céu, é uma dificuldade muito grande de falar abençoado. Qual é o problema? Que Deus te abençoe, então ele ainda não está abençoado. E se não está abençoado, está o quê? Amaldiçoado. Porque está precisando que Deus abençoe. Já somos um povo abençoado. Em nome de Jesus. O justo na graça vive pela fé. Não é mais por obras da lei. Na graça, o corpo repousa. E a mente se ativa. A fé se ativa. Agora que você está em graça, é repouso do corpo. É momento de você ativar agora o seu espírito, a mente de Cristo, a fé. Em anos antes, você estava em campanhas, em correntes, subindo um monte, descendo um monte, correndo atrás da sua salvação, fazendo a campanha, participando da vigília para ter o Espírito Santo. Era tanta coisa, o corpo estava agitado, fazendo obras. Agora é para você repousar o corpo e ativar o seu anjo, o seu espírito, a fé, e começar a chamar a existência as coisas. E a começar a viver por aquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala do descanso. Graças a Deus eu sou um salvo. Graças a Deus eu tenho a presença de Deus, do Espírito dele dentro de mim. Descanso. E ativar o seu espírito nesse entendimento. Voltemos à leitura aqui
da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, uma vez mais. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, pregadores com a boca cheia de mentira, e a ensino de demônios. Vamos entender isso aqui. Onde se ensina sobre demônios ou encostos? Na religião, nas igrejas de campanhas e correntes. É na igreja onde se ensina isso. Esses lugares se desviaram o quê? Do Evangelho. Porque para eles, Deus é fraco e o diabo é o quê? Forte. O tempo todo. O único que faz ou que pode impedir alguma coisa aqui é Deus. Mas o que a gente ouve lá fora? Olha, você não alcançou isso porque existe um demônio impedindo você. Então você vai fazer a corrente, minha senhora. Vem aqui, minha senhora. A senhora está desempregada? Vem aqui. O que está acontecendo com a senhora? A mim, pessoal. Senta aí, pessoal. Senta aí. O que está acontecendo, minha senhora? Pastor, estou desempregado, meu marido me largou, meu filho está... isso é um demônio, viu? Está atuando na vida da senhora. Só fazer uma corrente, agora a gente vai libertar a senhora aqui. Tá? É um demônio. Ele é muito forte, viu? Mas a gente vai arrancar ele aqui agora. Então, a religião prega um Deus fraco e um Satanás, um demônio o quê? Grande, forte, que pode destruir, que pode fazer, que pode acontecer. Misericórdia, meu Deus do céu. Quando, na verdade, quem é soberano aqui é Deus. Diga, Deus é soberano, meus irmãos. Não existe um diabo impedindo ninguém. O fulano morreu. Isso aí foi obra de Satanás. A senhora está desempregada porque existe um demônio impedindo você de conseguir um emprego. A única pessoa, quando eu leio a Bíblia, que eu conheço, que pode impedir alguma coisa, que pode fazer alguma coisa, fechar alguma porta ou abrir alguma porta, como diz Apocalipse, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que criou o céu e a terra. Não existe outro. Olha só, abra a sua Bíblia em Deuteronômio 32, 39. Essa passagem é muito importante. É Deuteronômio 32, 39. Olha o que diz aqui. Veja agora, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além o quê? De mim. Porque quando você engrandece ao diabo, aos demônios, você está colocando um Deus ali. Não é verdade? E Deus está dizendo, além de mim não existe nenhum Deus. Eu mato e eu faço o quê? Viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém o quê? Da minha mão. Então quem é que pode impedir fazer alguma coisa aqui sobre a terra? Deus. E nenhum outro mais. Então não existe um diabo impedindo. Você não conseguiu, você não é um abençoado, não está conseguindo a bênção, não está conseguindo o emprego, o namorado, porque tem um demônio trancando você, impedindo você aí de conseguir a bênção. Mentira! Porque aqui em Deuteronômio 32, 39 diz que só existe um com soberania absoluta. Deus. Então é uma heresia tremenda, enorme, um pregador dizer que o Satanás, o dele, né? Sempre o dele, o demônio dele, está impedindo Deus de agir. Não existe ninguém que impeça Deus de fazer o que Ele quer fazer. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Até a vida do fulano que foi Deus que tirou. O Deus desses pastores é mais o diabo do que o Deus da Bíblia. As pessoas sabem tudo a respeito do demônio nesses lugares. O que dá dor de cabeça, o que dá problema na coluna. O que é que você tem, meu filho? Estou com dor nas costas, pastor. É um demônio. É um preto velho que está aí agarrado em você. Fica aqui que a gente vai orar e a gente vai tirar ele agora. Dor de cabeça. É um outro demônio. Quando é nele, Senhor, me ajuda, me cura. Mas quando é nos outros, é demônio. Está desempregado, meu filho? Quanto tempo? Pastor, eu estou há 1 ano e 6 meses. É um demônio, é um tranca-rua. Fica aqui também que a gente vai orar, a gente vai tirar esse demônio de você.
Ele que está impedindo, hein? Deus está querendo fazer a obra aí, mas não está conseguindo. A gente vai orar, Deus vai receber a nossa oração, Ele vai ter força com essa oração. Aí vai vencer o negócio. Parece que a ideia é mais ou menos assim, né? Aquela menina, pastor, aquela lá, ó, acabou de entrar na igreja, é prostituta, é demônio também, é a pombagira. Ela está com a pombagira. Fala para ela vir para cá, vem aqui, mocinha. Vem com a roupa mais comprida, viu? Tá meio... Fica aqui, que a gente vai libertar você. As pessoas nesses lugares sabem tudo sobre demônios, entre aspas, né? Mas não sabem nada de Deus. Não sabem nada de predestinação, não sabem nada que são espíritos em um vaso de barro, não sabem nada que são propriedades exclusivas de Deus, não sabem nada que são o bom perfume de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Não sabem nada que antes desse corpo, o seu espírito estava com Deus, vendo toda a criação sendo feita. Não sabem de nada. Que todo o mal já foi destruído, Hebreus 2,14, quer dizer, sabem, entre aspas, acerca dos demônios, mas não sabem nada de Deus. Essas manifestações nas igrejas é um ambiente mental criado. Isso é bom ser dito. Pastor, mas tem lá pessoas, né, que põem a mão para trás, rola no chão, aquela... É um ambiente mental criado. Porque o pastor vai pregando, olha, esse problema é um demônio, esse outro problema é um demônio. Aí o que é que se ativa, o que é que se manifesta? A obra da carne chamada o quê? Feitiçaria. Gálatas capítulo 5. Se você alimenta o seu espírito, o que é que se manifesta em você? Os frutos do espírito. E se você alimenta a carne, o que é que se manifesta em você? As obras da carne. Se você fica muito tempo ali assistindo, por exemplo, um filme de terror, você fica enchendo a sua cabeça com aquilo. Tem pessoas que depois têm até medo de voltar para o quarto. Porque ativou o quê? O medo, não é verdade? Então, se eu alimento o espírito, eu manifesto os frutos do espírito. Vamos lá, para a gente aprender direitinho. E se eu alimento a carne, o meu corpo fica predisposto àquela situação. Se ativa aquela situação. Eu fico cheio de medo. Então, de tanto falar que o problema é diabo, 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 as pessoas ficam com aquela disposição de se manifestar. Bom, se eu cair aqui no chão, então já sai o problema, sai o desemprego, sai tudo. E pronto. Eu já fico sarado, já fico empregado, já fica tudo resolvido. Fica quebrado, né? Seguindo aqui com a leitura, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, vamos agora ao verso 2. Paulo fala, né, que a apostasia acontece por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia é fruto do espírito ou obra da carne? Obra da carne. Pela hipocrisia dos que falam o quê? Mentiras, está vendo? É o que eu disse agora. São homens que se passam por pastores, mas que no púlpito está com a boca cheia de mentira, vai vendo. São palavras fortes que parecem que eu estava me precipitando, né? Acho que o pastor está exagerando. Não, está escrito aqui. O que eu falei antes, eu estou confirmando com a Bíblia. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria o quê? Consciência. Agora atenção para o verso 3, porque aqui vai falar de lugares que pregam proibições, e você vai lembrar de alguns lugares. Já no tempo de Paulo já existiam essas proibições, e hoje, meu Deus do céu, o negócio está pegando aí fora. Que proíbe o quê? O casamento. Meus irmãos, aonde se proíbe casamento? Na igreja católica. Padre pode casar na igreja católica? Não. E também ele segue dizendo o seguinte, ó, que proíbem o casamento e exigem abstinência de quê? De alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações o quê? De graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente o quê? A verdade. Nos nossos dias tem ministério que proíbe você de comer certas coisas, não é verdade? Ah, isso aqui você não pode comer porque é de quem? Do diabo. Proibições com relação à roupa, à cor vermelha. A gente vê isso hoje em muitos ministérios, não é verdade? Então esses lugares estão, todos eles, em apostasia. Porque eu pergunto a vocês, o que é que o diabo criou? Me diga uma única coisa para que eu possa dizer isso aqui é dele. Nada. Por isso que Paulo cuida do ministério de Timóteo e da igreja, dizendo, olha,
Tudo aqui foi Deus que criou. Aí depois ele diz o seguinte: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, a vida em graça, na palavra da graça, nos tira da má o quê? Consciência. Foi o que aconteceu comigo e com você, porque antes do conhecimento da graça, seja sincero, tu tinha medo de algumas coisas. E como? Então, a graça tirou a tua cabeça dessa má consciência, amém? Com relação à comida, isso aqui é do diabo, isso aqui também é do diabo. Tirou você dessa palavra mentirosa da religião. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Músicas, por exemplo, de cantor secular. Eu lembro que eu tinha um monte de LP, na época que era disco de vinil. Eu tive que jogar um monte de coisa fora, porque o pastor falou que isso não podia, que isso não podia, que isso não podia, que esse cantor era do diabo. Até hoje eles perseguem Roberto Carlos porque ele fez aquela música lá para Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Ai, pastor, a melodia é tão bonita, mas a letra está errada. Então, por causa disso, o homem é perseguido até hoje. Ó, do diabo ele, hein? Ele cantou para quem? Cantou para ela, você sabe que ela é do diabo, aquela coisa toda. O homem é perseguido até hoje por alguns ministérios aí. A letra está errada. Tem gente que gosta da melodia, pastor, eu gosto da melodia, mas a letra está errada. Porque quem cuida da nossa vida, do nosso coração é quem? É Deus. Então a gente tem esse entendimento. Então a gente tem a boa consciência. E a gente, quando tem a boa consciência, a gente não tem mais os maus olhos. A gente não vê mais o cantor Roberto Carlos como o cantor do capeta, do demônio, seja lá o que for. Bom, essa música aí não tem nada a ver, mas ele tem outra música que é bonitinha. Coloca aí que eu quero ouvir aí. Jesus Cristo, eu estou aqui. Põe essa daí que eu gosto, essa aí é boa. Passa a ter bons olhos e a coisa muda. Então Paulo aqui estava ensinando ao pastor Timóteo a pregar. Olha, Timóteo, existe apostasia. Cuide-se para que você não seja um apóstata da fé, do evangelho, da graça de Deus. Verso 6, capítulo 4. Expondo estas coisas aos irmãos. Então, Paulo estava orientando ele. Serás bom ministro de quem? De Cristo Jesus. E alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens o quê? Seguido. Está vendo? Te ocupa com isso e cuida do rebanho com essa orientação que eu estou passando para você. Verso 7. E Paulo aqui no verso 7 diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas de velhas o quê? Caducas. Ou seja, o que Paulo falou antes. Olha, tem gente se apostatando da fé, porque está obedecendo a um monte de gente mentirosa, que prega proibição disso, proibição daquilo. São fábulas de velhas caducas. Não dá ouvido não. Rejeita isso. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade aqui é graça. Ou seja, ocupa a tua cabeça com o ensino do evangelho. Então, certamente tinha pessoas falando dessas coisas para o pastor Timóteo, que é justamente o que a gente leu antes. Proibições e etc e tal. Seguindo, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então aqui no verso 8, me parece que Timóteo estava na vaidade do corpo, preocupado com o físico, por ele ser jovem e um grego. Os gregos davam muita potência a essa questão do cuidado do corpo físico. E aqui Paulo está lembrando para o ministro de Deus, ao pastor Timóteo: você, meu amado, tem um ministério, se preocupa com as coisas espirituais. Isso vale e muito para os nossos dias, porque tem pessoas que têm obsessão por um corpo perfeito,
bem definido, sarado. Tem gente até que morre aí, né? Devido a algumas cirurgias de estética, jovem mesmo, pessoas que ficam com o nariz ali pior do que antes, a barriga pior do que antes, a orelha pior do que antes, a testa pior do que, a bochecha pior do que antes, porque mexe tanto, tem uns que nesse mexe, nesse tira, e arruma de lá e puxa de cá, e arruma de lá e puxa de cá, tem uns que acabam até morrendo, não é verdade? Tem gente que cuida mais disso, e não cuida das coisas o quê? Espirituais. Então Paulo faz esse alerta ao jovem pastor, olha, lembre-se que você é um pastor. Você está cuidando do seu corpo, do seu físico, tudo bem. Mas lembre-se que você é uma autoridade de Deus, que você tem que cuidar da parte espiritual, principalmente. Porque tem pessoas que se esquecem, não cuida da vida espiritual, não medita na palavra de Deus, não fala com Deus. E é importante que você cuide da sua vida espiritual, alimente seu espírito, fale com Deus, ore, tenha os seus momentos com o seu Criador, o Senhor dos Exércitos. Tem gente que não tem. Tem gente que é idólatra do seu corpo, idolatra o seu próprio corpo. Voltando aqui à leitura, vejamos aqui o verso 9, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança, muita atenção, a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por que na nossa igreja não dá tanta gente, pastor? Está aqui a resposta. Porque nós somos um povo que cuidamos das coisas espirituais. Os nossos olhos estão postos no Deus Espírito, no Deus vivo. Está aí a resposta, a diferença. Porque não dá tanta gente. Porque os nossos olhos não estão postos em objetos, nos costumes da lei, em batismo, em pão, em suco de uva. Os nossos olhos estão postos no Senhor. O que está ativado aqui é a mente de Cristo, é a fé, o Espírito. Aqui não tem atrativos. Um outro detalhe a se pensar. Esses dias, eu tive o desprazer de ver um pastor falando quarta-feira da oração total em graça. Já tem outros que falam sexta-feira da oração em graça. Tem pastores até que já deixaram de falar comigo por causa que eu combato isso. Problema seu, pastor. Você que não quer mais falar comigo, problema seu. O que eu não posso é deixar de pregar as verdades de Deus. E esta é uma verdade. Eu nunca vi Paulo pregar, ensinar para ninguém, sexta-feira da oração em graça, quarta-feira da oração total em graça, quinta-feira da oração total em graça. Nunca vi. Então, se o Evangelho não ensina isso, eu não vou passar isso para o povo, porque isso é um mecanismo, isso é um atrativo da religião. Você lembra que isso você aprendeu lá? Como é que eu vou pregar isso aqui dentro da igreja? Agora, eu estou muito feliz que membros, pessoas de outros ministérios, cujo pastor prega essa mentira, essa besteira, está se deparando com a nossa verdade, com o nosso ensino. Graças a Deus. Porque quarta-feira da oração total não existe em graça. Isso aí é um atrativo, é um mecanismo do sistema religioso para ter mais pessoas na igreja. Porque o pastor ele pensa, se eu colocar um título, quarta-feira total em graça, ou sexta-feira total de oração, vai vir alguém. Pode até vir, às vezes nem vem. Porque quem é um maduro no evangelho não cai mais nessa arapuca, nessa mentirada. Isso é coisa de religião. Todo dia é dia da gente falar com Deus, diga amém. Amém. E pedido, repito, pedido, necessidade, algo que você precisa, a gente carrega no coração. E quando a gente está aqui em comunhão, ouvindo a palavra, alimentando o nosso espírito, a gente coloca diante do nosso Deus, Senhor, é isto que eu preciso. E eu creio que o Senhor pode resolver, que a tua soberania pode me ajudar, Senhor.
É assim que se ora em graça. Eu nunca vi Paulo com um caderninho de oração em graça. Ah, eu recebi aqui o pedido da fulana, né? Mas o fulano trouxe o pedido, um papel desse tamanho, um jornal. Aqui está o nome do fulano. Vamos orar. Não, o pastor tem que ser obediente ao evangelho. Porque a profecia é que Deus vai colocar diante do seu rebanho pastores que apacentem com sabedoria, com inteligência. Então ele tem que ser sábio. Fulano, abençoado, eu sei que você me deu esse papel aqui, mas eu quero lhe dizer uma coisa. A oração, ela tem que ser realizada aqui, ó. O teu coração falando com Deus. A senhora me deu o papel aqui, mas eu quero que a senhora ore aí. Eu quero que você coloque o seu pedido diante de Deus. Não precisa disso aqui mais. Não precisa. Pedido se carrega no coração. Tá, abençoada? Como é que a pessoa vai entender o certo? Ela sendo o quê? Exortada. Ela sendo ensinada. Se o pastor não exorta, não ensina por medo de perder membro ou dizimista, as pessoas continuam com o velho rudimento da religião. Vai continuar trazendo papel, vai continuar trazendo isso, peça de roupa, pedaço de cabelo, né? Meia do marido. Eu não vou falar outra coisa não, que eu ia falar aqui. Com freio de bicicleta, eu não ia falar não, aquela peça de roupa lá. Então, aí continua trazendo essa fotografia. Ah, mas estamos em graça, né? Cadê o amor? Ué, o amor existe. E no amor há justiça. No amor existe a exortação. Não é porque graça é amor que a gente não vai exortar, não vai ensinar o caminho certo. Olha, irmão, esse aqui é o caminho. A gente precisa orientar o povo. Se a gente não fala, como é que o povo vai saber? Mas eu vou combater isso até o fim. Nós nunca tivemos e nunca vamos ter proposta atrativa na igreja. Isso é coisa da lei. Isso é coisa do sistema religioso. Amém, abençoados? Amém. Olha só. Seguindo aqui, capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 10, uma vez mais. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, está vendo? Paulo aqui cuidando do pastor Timóteo. Seja exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, por ele ser jovem, né? Esperavam encontrar lá um pastor velho barbudo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, ou seja, exemplo dos fiéis, na palavra, vai vendo, no procedimento, está vendo, abençoado? Que um pastor tem que ter procedimento, palavra firme, não tem que ter arrudeio, tem que falar logo o que tem que ser dito, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É muito importante você que está recebendo a palavra da graça, se manter nisso aqui também, porque essa palavra é para nós, no procedimento, no amor, procurar não ter mágoa no seu coração, ressentimento, porque quem sofre é você. Não é verdade, abençoado? Quem sofre é você. Permanecer na fé, isso é muito importante, você permanecer na fé, abençoado. Não se apostatar do evangelho, por estar passando por um momento, por algo, por uma situação difícil na sua vida. Pastor, eu estou há muito tempo passando por uma situação. Não se apostatar. Tem pessoas que se apostataram do evangelho, por estarem passando por uma situação de enfermidade, um problema financeiro, há muito tempo, foram embora, abandonaram. Então é muito importante que você permaneça na fé, e manter a confissão, porque tem pessoas que ficam nessa, até agora, eu estou ouvindo a palavra de Deus, a palavra da graça, mas até agora eu não tenho prosperidade, até agora eu não tenho saúde, até agora eu não tenho um namorado, uma namorada, ninguém se interessa por mim, até agora eu não tenho um casamento. Então nós temos que reagir a essa situação negativa. Quando o evangelho pede para eu permanecer na fé, então eu tenho que reagir a certas situações negativas que se levantam, que a carne coloca, e você fica todo dia repetindo aquilo. E tem pessoas que repetem situações negativas todo dia. Por que eu não tenho isso? Por que ninguém se interessa por mim? Por que eu não tenho um namorado? Por que eu não tenho uma namorada? Por que eu não casei? Por que
Aquela empresa não deu uma chance para mim. Por que ninguém dá uma chance para mim? Por que ninguém dá uma chance para mim? Puxa, eu estou precisando tanto do emprego, por que ninguém dá uma chance para mim? Abençoado. Você precisa reagir contra isso. Essa situação da carne. Você está levantando uma parede em sua volta de negatividade. O que diz o nosso Deus? E nós aprendemos semana passada, que a nossa mente, ela tem que vibrar com a mente de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Depois, esse mesmo Deus diz, olha, conforme você determina e pensa, você toma posse. E que eu tenho que chamar à existência as coisas que não são para que passe a existir. Então, graças a Deus, eu estou em prosperidade. Louvado seja o meu Deus. Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa saudável, eu tenho saúde no meu coração. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Eu não tenho mais problema de coração. Eu sou uma pessoa saudável. Eu estou em saúde perfeita, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu encontrei uma pessoa, encontrei uma companheira, encontrei um companheiro. Sou muito feliz. O meu casamento é um casamento que está dando certo, um casamento feliz, harmonioso. Graças a Deus. Acabaram as brigas. Do que você ficar, meu Deus, por que meu casamento é assim? Por que está dando errado isso? Por que está dando errado aquilo? Por que essa pessoa é assim, meu Deus? Por que essa briga? Por que tanta briga? Ah, meu Deus, mas por que isso? Aí fica todo dia essa negatividade na sua cabeça, abençoado, essa nuvem cinzenta. Então, nós precisamos reagir contra isso. Você tem que mudar esse ambiente. Ah, o meu filho é um atrasado, meu filho é um retardado, meu filho é um burro, meu filho é isso. E sempre essa situação, não, meu filho é um abençoado, é inteligente, é dedicado, é esforçado. Meu Deus do céu, está conquistando, está prosperando, está tendo isso. Nossa, é inteligentíssimo, graças a Deus. Então a gente tem que reagir contra a negatividade das situações. Amém? Você tem que sair desse mundo negativo. Ah, aqui as pessoas não gostam de mim no meu trabalho, todos me odeiam, essa fulana me odeia, ah, aqui não dá certo isso, ah, essa pessoa é um problema, eu não me dou bem com esse fulano, lá vem aquela pessoa, ah, eu não suporto ela. Não, graças a Deus o ambiente aqui é de paz, é de harmonia no meu trabalho, graças a Deus eu me dou bem com todo mundo gosta de mim, obrigado, meu Deus, todos gostam de mim aqui, graças a Deus, eu estou me dando muito bem com o encarregado, com a encarregada, o meu superior está muito contente com o meu serviço, embora ele te cobrou uma coisa semana passada. Seguindo aqui com a leitura, outra coisa, já que nós estamos falando de reagir contra as coisas negativas, não inveje a vida do ímpio, do carnal. Detalhe importante, que tem pessoas que se revoltam um pouco. Poxa, fulano está prosperando. Aí fica, por que não aconteceu ainda comigo? Por que eu ainda não tomei posse? Por que eu ainda não tenho? Pô, essa fulana aí não dá importância para nada de Deus, está com casa própria. E eu estou de aluguel. Que desgraça é essa aí? Que negócio é esse aí? E a pessoa fica, sabe? E pode se apostatar da fé. Pode se apostatar da fé com essa revolta por dentro, então tem que ter muito cuidado. Se você ler em casa o Salmo 73 e o Salmo 37, lá alerta sobre isso, que você não deve ficar revoltado, indignado, por causa que o carnal está prosperando. A Bíblia diz que todos eles têm prazo de validade. Tem prazo de validade isso aí, abençoado. E tem mais, pare de se preocupar com a opinião de terceiros, hein? Isso é muito importante. Se a pessoa gosta de você ou não, se critica ou se aplaude você ou não, a opinião de Deus ao seu respeito é o mais importante, é o que você deve levar em consideração, é o que Deus pensa de você, o que Deus acha de você. E Deus diz, olha, você é meu filho amado, você é meu predestinado, você é o meu escolhido, você é o mais que vencedor sobre a terra. Então, às vezes a pessoa fica preocupado, o fulano não curtiu, o fulano não ficou contente com a minha felicidade, não me deu parabéns, né, com a minha conquista, o fulano não me aplaude. Abençoado, não olha para essas coisas, porque isso adoece você. Você já percebeu que você fica doente com isso? Você fica triste, desanimado? E então, eu li aqui o verso 11, o 12, vamos ao 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, olha só.
não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui, Paulo relembra a Timóteo, não te esqueças da tua consagração, né, ao ministério, as palavras que eu determinei na tua vida. Não esqueça da missão de pastor que você tem. Quem lembra aqui do dia que o pastor Heraldo foi consagrado? Então, o que Paulo fez na vida de Timóteo, eu realizei na vida dele. E ele não se esqueceu, a gente determinou aqui. O que é rudimento é o pastor sair colocando a mão na cabeça de todo mundo. Ó, seja abençoado, seja abençoado. O que Deus já abençoou, o homem não tem mais o que fazer, já está abençoado. Agora, com relação a ministério, a imposição de mão continua para a gente confirmar o chamado daquele homem para a missão de pastor, para a missão ministerial. E foi uma consagração muito bonita do nosso pastor Heraldo, não é verdade? E essas palavras também vale para ele aqui, uma vez mais, né? Continua aí, ó. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Profecia aqui é você declarar, é você determinar. Porque tem lugares que, tem pessoas que vão em lugares atrás de recado de Deus. Você quer saber se Deus tem um recado para você? Lê a Bíblia, né? Tem pessoas que a irmã profetiza, tem mais valor na igreja do que o próprio pastor, porque quando termina a reunião, o povo vai atrás da irmã profetiza. Irmã profetiza, Madalena profetiza, tem recado hoje para mim? Aí eu quero um recado forte, mano. Você quer um recado de Deus? Lê a Bíblia. É aqui, ó, sempre que você meditar na palavra, você vai ter um recado. 15, verso 15, medita estas coisas e nelas, ser diligente para que o teu progresso a todos seja o quê? Manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus o quê? Ouvintes. Salvar para ir para o céu, paraíso? Não, salvar para reinar em vida sobre a terra. Se ele tem todos esses cuidados aqui recomendados por Paulo, Timóteo ia reinar sobre a terra. Iria ser um bom exemplo para a igreja que ele iria estar ministrando o evangelho da graça. E paramos por aqui. Esse é o ensino de Deus, hoje, para todos nós. E graças a Deus por ele, fique de pé e vamos agradecer ao nosso bondoso Deus pelas palavras recebidas. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Que essa manhã, Senhor, que esse dia, que esse domingo, seja maravilhoso para todos nós. Seja um domingo alegre para todos nós. Um dia de paz para todos nós. Um dia de muita felicidade para todos nós. Eu recebo a minha casa em harmonia. O meu casamento em felicidade. Obrigado, Deus, pela saúde. Por ser uma pessoa saudável, por ser uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por Tua generosidade em minha vida, pela prosperidade que nós temos, pela felicidade dada por Tua palavra. Obrigado pela proteção, pelo livramento diário que a gente tem recebido. Não me falta nada, eu tenho tudo em abundância. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade em meus caminhos, em minha vida, em minhas finanças. Recebo uma semana abençoada, os Teus anjos, Senhor, ministrando em favor de todos nós, nos livrando da violência, nos livrando de acidentes, de assaltos, nos livrando da maldade, da carne, daquele que está lá fora sem alimento no seu espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela glória de hoje, e já te agradeço de antemão por Tua proteção em nossas vidas, na nossa volta agora para a nossa casa. Receba os Teus anjos nos guardando e nos protegendo, em o nome do Cristo ressuscitado. Que todos digam amém
E graças a Deus. Um dia abençoado a todos. Uma semana maravilhosa a todos. Em nome de Jesus. Até quarta, até domingo. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, meus irmãos, anote aí, você de casa também, você que me acompanha aí, através da internet. Apostasia é a glória de hoje, é o assunto que vamos tratar nessa manhã. Apostasia é o nome da reunião de hoje. Você sabe o que é se apostatar? É você se desviar da verdade de Deus. Apostasia é o abandono da fé. O coração do abençoado estava no ensino do Evangelho e depois de um tempo, ele deixou aquela verdade. Ele abandonou, ele se afastou dos princípios que Deus ensinou para ele, o Evangelho da graça. Desde o tempo de Paulo, que a palavra da graça tem enfrentado casos de apostasia. E eu já vi muita gente, nesse meu tempo de ministério, eu já vi muitas pessoas que começaram bem e depois se apostataram, abandonaram o Evangelho da graça. Membros, colaboradores. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.